DEMED, Saúde e Bem-Estar. E o nosso tema de hoje é um tema que vem ao encontro dos desafios dos anos 20. Ante a tantas dificuldades e dúvidas no que vamos esperar nos próximos anos, qual a importância de nós termos uma mentoria a fim de nós minimizarmos os riscos e maximizarmos as oportunidades que nascerão, né, nessas mudanças que já estão emergendo? Né, nosso convidado hoje é o Tiago Franco. O Tiago, ele é bacharel e mestre em farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O Tiago, ele é professor universitário das principais universidades aqui do interior de São Paulo e também é mentor de carreira. Tiago, boa tarde, é um prazer estar recebendo você aqui. Boa tarde, Geraldo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Ainda mais sobre esse tema que tem sido bastante discutido, né? E tem muita dúvida sobre o que é uma mentoria, né? Ainda mais quando surgiu de alguns anos para cá uma série de serviços dessa forma, né? O que é muito comum as pessoas entenderem como funciona uma consultoria. E a mentoria, ela tem uma relação muito forte com uma consultoria. Eu diria que a mentoria é como se fosse uma consultoria particular. Eu acho que essa é uma definição mais fácil, digamos assim, de digerir, né? Eu gosto muito do trabalho de mentoria, independente do tema, tá? Não importa qual é o tema, mas o que eu vejo a grande vantagem de você contratar um mentor para alguma situação é que o mentor, geralmente não, ele tem que ser uma pessoa mais experiente naquele assunto que você, seja culinária, negócios, música, não importa, tá? Mas a ideia é que o mentor seja um cara que já tenha andado alguns passos na sua frente, naquele caminho que você está trilhando, e que ele te ajude a tirar as pedras que estão no meio do caminho. Tá? Essencialmente, Tiago, então a gente pode dizer que o mentor, né, ele vem trazer para o mentorado dele aquela experiência que ainda esse mentorado não teve durante seu exercício profissional, né? E ao mesmo tempo evitar que esse mentorado ele venha tropeçar, né, ao longo da sua jornada profissional. Essencialmente o mentor ele auxilia aí a ganhar tempo e quilometragem na estrada profissional? Sem dúvida, ganhar muito, muito, muito tempo. Lógico, como todo mundo, a maior parte das minhas formações foram em cursos, né? Fazer curso com tropa, né? Com 10, 20, 50, 100 pessoas nos lugares. Lógico, tem a vantagem do contato com outras pessoas, tem o network que você faz, essas coisas, mas a grande vantagem de ter um mentor, né? Isso foi interessante, que na verdade essa definição não fui eu que dei, né? Foi uma pessoa que falou para mim, uma das minhas clientes. Aí para mim falou: Tiago, a grande vantagem é que você olha para o meu problema. Você não vem aqui dizer, isso daqui no geral funciona assim. Não, você escutou o meu problema, você ouviu a minha posição e está me ajudando a chegar numa solução para a minha circunstância específica. Então, o legal de você ter um mentor é que ele não vai te dar uma solução geral e você vai ter que descobrir como é que usa. Não, o cara vai ter que sentar com você e falar: cara, tô entendendo, essa é a sua circunstância, esse é o seu problema, esse é seu chefe, esse é seu marido, esse é a sua circunstância, o seu dinheiro, e o que dá para fazer com isso daqui? Né? Isso que é legal, porque muitas vezes os cursos que a gente faz, seja online, seja presencial, você recebe um pacote e você tem que pegar aquilo na mão e você destrinchar e descobrir o que te serve e o que não serve. O mentor, ele vai olhar junto com você, entendeu? Olhar junto com você e de repente ele vai pegar uma peça lá e falar: cara, isso daqui parece bom, mas para o teu caso não vai funcionar. Isso daqui você está deixando passar, mas isso aqui você não pode. Isso aqui você não pode deixar passar. Então, isso é o legal de uma mentoria, que é um cara que vai olhar para a sua situação, para o seu problema em específico. E como que Tiago, essa operacionalização dessa mentoria? Em outras palavras, né, como que é realizado o serviço com um mentorado, por exemplo, né, que ele te procura, né? Como que é a construção dessa mentoria? Né? É um diagnóstico, depois um plano de ação?
metas? Como é o passo a passo? Sim. Na verdade, a ideia é sempre entender qual que é a necessidade do cliente. Porque se o cara não... Assim, o bom mentor, ele tem que... É que nem um alfaiate, tá? Ele tem que fazer um negócio específico. Uma solução já pronta. É uma calça pronta, você vai numa loja de departamento, né? Você quer uma coisa específica para você, você vai no alfaiate. Então, o mentor ele tem que ser um alfaiate. Antes de qualquer coisa, ele tem que tirar as medidas. Ele vai ter que tirar as medidas, né? Para falar, cara, beleza, o que vai encaixar para você é isso aqui. Então, o primeiro passo é sempre ouvir, né? Às vezes as pessoas ficam esperando do mentor que ele já entregue uma resposta pronta, isso não vai acontecer, né? A primeira coisa que o mentor que tem que fazer é escutar da pessoa, do cliente, qual que é a circunstância que demanda dela. Onde que ela está emperrando. Porque, às vezes, o que ela acha que está emperrando, ou o que ela diz que está emperrando, não é exatamente aquele o problema, né? Eu já tive tanto pessoas que me procuraram por uma situação X e o que elas queriam não era aquilo que elas estavam buscando. Ou pessoas que me procuravam e eu falei, cara, esse assunto não é meu, né? Eu não tenho condição de te atender porque é um assunto completamente fora da minha alçada. Então, o primeiro ponto é o mentor escutar do cliente aquilo que ele precisa, para depois construir um plano e um caminho para ele seguir para chegar até onde ele quer chegar, né? Mas eu acredito que a maior parte do negócio é ajudar o cliente não só com a experiência do próprio mentor, mas ajudar o cliente a enxergar a sua própria experiência e transformar aquilo de uma maneira positiva e transformar ele em aprendizado também. Porque é muito comum as pessoas estarem no meio do conflito e não conseguem enxergar e não conseguem visualizar a própria circunstância onde ela está. O legal do mentor é que é o cara que vai conseguir olhar de fora e vai conseguir muitas vezes tirar da cabeça do cliente e botar na frente dele para falar, cara, é isso aqui que está acontecendo com você. Então, a operação é muito disso, de entender a circunstância, fazer uma visualizar com clareza, né? Esse é o ponto. Trazer clareza para aquela circunstância toda e, depois disso, criar uma estratégia para levar o cliente onde ele quer chegar. E na construção desses objetivos, Tiago, o mentor, ele acompanha o mentorado na Sim. construção? Como que é É realizado? essencial, é essencial. É o tipo de coisa que raramente acontece uma sessão. Não existe uma mentoria de uma sessão é um palpite, tá? Fazer uma sessão de mentoria é para dar palpite. O cara joga umas ideias, o mentor fala, dá uma série de palpites. Às vezes pode ser legal, tá? Eu já tive mentorias de uma vez só que os caras deram ideias excelentes, né? Ou explicações. Às vezes o cara tá numa posição que você nunca esteve, né? E às vezes ele tem uma explicação que você sempre quis ouvir. Então, às vezes elucida uma série de coisas. Uma mentoria de uma vez só ela elucida, mas ela não te conduz. Uma mentoria boa, a mentoria é um pacote, né? Quanto mais longo, maior pode ser a projeção daquilo que você pode alcançar, né? E o legal de você acompanhar uma pessoa por mais tempo, que você começa a entender melhor a pessoa e a circunstância dela. Então, a chance do mentor também ter uma ação melhor por já conhecer a pessoa, já entender a circunstância, a pessoa já contou muita coisa para ele. Então, depois de um tempo, você já entende o que funciona com a pessoa e o que não funciona, né? Então, isso ajuda. O tempo que as pessoas passam junto ajuda as pessoas a se conhecerem e, principalmente, num aspecto fundamental, que é a construção da confiança. Você não vai conseguir construir confiança em uma sessão. Em uma sessão, com certeza. Até porque, Tiago, né, você, né, é um observador, né, um cientista, né, nesse aspecto. Nós temos observado que as carreiras, né, elas têm alterado a sua natureza, né, ao longo dos últimos 30 até 50 anos, né? Uma pessoa ela entrava como estagiário numa grande empresa e ali ela aposentava. Esses tempos acabaram, né? E principalmente agora com a pandemia, né? Todas as variáveis do mundo, inclusive as de carreira, ficaram muito instáveis, né? Muito. Então, o que eu quero dizer é que a complexidade ela aumentou substancialmente, né?
A pergunta que eu te faço é como que o mentor ele trata de todas essas variáveis, né? Porque, por exemplo, né, uma certa pessoa hoje ela está na indústria financeira, aí depois ela muda para bens e consumo, né? Está na universidade, termina o seu doutorado e vai trabalhar depois com consultoria. Como que o mentor trabalha com tantas variáveis, né? Complexas e até sem controle das mesmas para poder dar um norte ante a tantas dúvidas, né, e incertezas que nos esperam aí até em um futuro próximo. Sim. A incerteza é o tema, ainda mais agora, né? Com Agora, certeza. mais do que nunca, a incerteza é o que manda no jogo. É o que Mas nos rege, né? Mas é interessante porque eu gosto até de usar a minha própria experiência, porque né, eu venho das ciências farmacêuticas e depois eu cheguei a trabalhar uma época numa área mais... eu fui entrando para gestão, na área hospitalar, depois fui trabalhar na área financeira, depois fui dar consultoria. Então, eu já transitei em várias situações diferentes, né? E lógico que isso foi através de várias crises, né? E de vários momentos que a gente se pergunta, o que eu estou fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai entendendo que existem alguns pilares fundamentais das coisas que a gente acredita e das coisas que a gente gosta de fazer, que são muito mais significativos do que a área, né? Sim. Então, a gente, quando é mais novo, a gente acaba sendo, muitas vezes, treinado, né, para receber o nosso diploma universitário, principalmente, como uma sentença, né? Você é arquiteto, você é engenheiro, e aqui está a sentença, e a partir de agora você é o arquiteto e nunca mais você poderá deixar de ser aquilo e aquilo. Cara, e depois que você entende que aquilo não tem nada a ver, é uma ideia, né? É uma ideia que enfiam na Com cabeça da gente. certeza. Que assim, na verdade, que eu fui entender muito tempo depois, falei, cara, beleza, eu me formei em farmácia, naquele momento era uma boa ideia, mas em algum momento eu falei, cara, não é mais isso que eu quero. Eu não quero mais trabalhar no hospital, não quero mais trabalhar numa drogaria, mas no meio do caminho eu aprendi sobre gestão, eu aprendi sobre liderança, eu dei um monte de aula, e aí eu fui entendendo cara, eu não preciso para fazer aquilo que eu para fazer aquilo que eu posso fazer de melhor e para ter satisfação com o trabalho. Na verdade, acho que a grande dificuldade e, ao mesmo tempo, o grande benefício é essa liberdade que está tendo nesses novos tempos, né? De escolha. Lógico que a liberdade de escolha, ela traz uma agonia aí, porque muita Com liberdade certeza. você não sabe o que você faz, né? Muita liberdade você não sabe o que você faz. Mas, ao mesmo tempo, né, se você não está tão amarrado com essa sentença, se você conseguir se conectar com as coisas que são mais fundamentais para você, entender, cara, isso aqui é mais fundamental para mim, seja a trabalhar num lugar seguro, ou seja a liberdade, ou seja a liberdade de horário, a hora que você consegue se conectar, consegue olhar para dentro de você e entender quais são as coisas mais fundamentais, a área e o local acabam sendo bastante secundários. Bastante secundários. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. É você conseguir entender naquilo que, no seu próprio funcionamento, que é mais fundamental antes da área. E a gente é treinado ao contrário. E até porque acho que, né, essa prisão mental que você bem descreveu, né, é também devido a tantos anos, né, de batalha, né, para se conseguir um diploma, principalmente, na USP, que é uma universidade na qual exige substancialmente do aluno, seja aí tanto no seu ingresso quanto no próprio processo de formação. É bem desgastante, né, imaginar que vai deixar tudo aquilo para trás para estar começando uma profissão nova, né? Mas os tempos exigem essa Sim, flexibilidade, mas não é sim. uma coisa muito fácil emocionalmente de se fazer, né? Não, nem um pouco, nem um pouco. Acho que os momentos, posso até dizer que os momentos mais difíceis da vida foi quando eu tive que fazer essa ruptura, né? Mas quando eu entendi que eu falei, cara, não dá mais para mim. Mas ao mesmo tempo eu falava, como assim? Eu tenho obrigação de, né? Eu tenho obrigação, eu trabalhei tantos anos, eu estudei tantos anos, eu tenho uma experiência que quase ninguém tem, mas falei, cara, mas eu não quero mais, eu não quero mais. Então, esse processo de ruptura, ele é dolorido, ele é dolorido.
mas ao mesmo tempo, a hora que você consegue romper com essa ideia e se conectar com você e com os seus valores, cara, você não solta mais por nada. Exatamente. A sensação de liberdade, né, Tiago? De sair um peso das costas que, sim, não é que não deu certo, mas não faz sentido. Então, no final das contas, as pessoas estão buscando, né, a felicidade. Eu não sei se é um sentido, se é um termo muito filosófico, né? Mas prazer no exercício profissional que vai, né, acompanhá-la até nessa aposentadoria ou até o fim da própria vida mesmo, né? Sim. Então, Eu ainda assim, eu tive a oportunidade ainda de lidar com esse rompimento e voltar, né? Porque eu trabalhei muitos anos em um hospital, que por muitos anos foi minha paixão, fato, né? E depois eu saí da área hospitalar e tive a oportunidade de entrar, era uma instituição de saúde, também era um banco de sangue, mas era numa área financeira, faturamento, era outro jogo. sim, E a hora que eu vi, falei, cara, aqui eu posso fazer as coisas que eu mais gostava no outro, que é ter uma equipe, que é liderar, que é criar os processos, criar informação estratégica. A hora que eu vi, falei, cara, eu tô num outro ambiente, mas fazendo aquilo que eu mais gosto, então eu não preciso estar lá. Eu preciso fazer o que eu gosto, independente do lugar. E depois eu tive a oportunidade de voltar para dentro de um hospital. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? O que eu tô fazendo aqui? Porque, na verdade, tinham problemas na área hospitalar que eu não suportava mais. Então, na hora que eu voltei para trás, eu falei, cara, não dá, não dá. E o rompimento foi natural, assim, a saída do último hospital que eu saí foi natural. É que nem relacionamento que briga todo dia. Mas, assim, não dá. isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente sente uma obrigação, mas a minha volta, desde a hora que eu voltei, eu já falei, cara, tem uma coisa errada. E depois eu fui entender e falei, cara, não dá mais, não dá mais. Um relacionamento que já deu o que tinha que dar. Né? Não vou dizer que não deu certo, porque deu certo por muitos anos, mas é um relacionamento que já deu o que tinha que dar. Né? Eu acho que às vezes as pessoas criam uma ideia um pouco romantizada de que se eu for feliz, eu tenho que chegar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz para sempre. Cara, você vai ter que trabalhar muito para, se tudo der certo, ser feliz por uma boa parte do tempo, porque essa ideia de felicidade em tempo integral, de um trabalho satisfatório em tempo integral, eu acredito que ela é bastante ilusória ou restrita a muitas poucas pessoas, né? Eu não conheço Sim. ninguém que olha para o próprio trabalho e fala, cara, 95% do meu trabalho é uma maravilha. Cara, não chega nem perto disso. Nem perto disso. Ninguém. Até hoje eu não ouvi ninguém falar isso. Ninguém. De verdade, né? Porque tem gente que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Aí, né? Espera 10 minutos a pessoa acalmar um pouco, a conversa vem outra, né? Mas esse é um ponto importante no trabalho da mentoria, justamente para você conseguir fazer a pessoa criar uma perspectiva realista, né? Eu acho que o que atrapalha muito as pessoas de forma geral são perspectivas irreais, tanto relacionadas à área que ela está, quanto relacionadas ao próprio lugar onde ela está, né? Sim. Por exemplo, na palestra que eu dei lá para o pessoal da Marinha lá em São Paulo, foi legal porque eu pesquisei algumas coisas, né? Eu gosto muito de comparar com o esporte. As pessoas, eu fui criado para, não importa o que você faça, se você fizer bem, vai ganhar dinheiro, né? Depois eu fui descobrir que não é assim. E dependendo do que você fizer, você pode fazer muito bem, mas você não vai ganhar dinheiro. Eu gosto de comparar isso muito com o esporte, né? E tinha um cara, ele chamava, acho que é Felipe Wu, é o atirador, ele é o melhor atirador, né? Ele foi medalhista olímpico em tiro, é o melhor atirador de todos os tempos da história do país. Eu vi uma reportagem com ele falando, cara, eu tenho que morar na casa dos meus pais, porque o dinheiro que eu ganho com isso não dá nem para pagar aluguel e pagar os treinos. Então, ou eu moro fora de casa ou eu pago os treinos. E vai falar o quê? Cara, ele é um dos melhores do mundo no que ele faz. Ele é o melhor do país de todos os tempos, o melhor dos melhores do mundo. Vai falar que o cara não é bom no que ele faz? Mas naquela carreira, ele não vai ganhar dinheiro. E por mais que essa perspectiva ela seja assim, cara, machuca. É cruel, porque o cara às vezes é apaixonado pelo que ele faz e faz bem, mas algumas carreiras, cara, não importa o quanto você seja bom, você não vai ganhar dinheiro. Sim. Eu concordo totalmente com você, né? Na verdade, eu posso citar vários, né, setores, né? Inclusive, né, o de pesquisa, né, no qual você
conhece perfeitamente, né? A pessoa pode ser muito boa, publica artigos, vai para congresso, enfim, né? Sim. Mas dada a escassez aí dos concursos para as principais universidades, né? A crise econômica, né? Essa pessoa não vai ganhar dinheiro, né? Eu concordo totalmente com você nesse ponto e custou chegar ali, né? E é um custo emocional também muito grande começar de novo. E é Exato. nessa circunstância, Tiago, que eu pego e te faço uma outra pergunta, né? As pessoas que te procuram, né? O que essencialmente elas buscam, né? Elas buscam se melhorar-se profissionalmente, conhecer novos horizontes, né? Recolocação profissional, dado toda essa incipiência que a gente, né, dialogou, não é? Uhum. E caindo no que, né, os mentorados buscam. Essencialmente, o que eles procuram com o seu serviço? Tá. Muita gente não faz nem ideia quando me procura. Mas o que eu mais recebo, né? Eu dou mentoria em vários assuntos, tá? Mas especificamente de carreira, o que eu mais recebo pessoas que estão estagnadas. Sim. Ou que estão no momento estagnadas, no momento de pressão, seja muita pressão dentro do próprio trabalho que ela está, externa, né, do ambiente de trabalho, ou pressão dela mesma, dela falar, cara, eu tô aqui, né, cheguei nesse lugar X e tô muito infeliz com isso tudo que eu tô vivenciando e eu quero encontrar um outro caminho, mas muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Ela não sabe nem por onde começar. E aí que as pessoas me procuram, exatamente para ajudar nisso. Então, às vezes é para ajudar a pessoa a lidar com uma situação que ela está vivenciando do trabalho, ela com os outros, né? E às vezes é para lidar com uma situação dela mesma, a própria relação dela com o trabalho, tá? E quase sempre, honestamente, é a própria relação dela com o trabalho. Quase sempre é isso. Né? Essas pessoas, então, a princípio, elas já estão inseridas no mercado de trabalho, mas elas estão insatisfeitas com a atividade profissional delas, eu posso interpretar dessa forma? Sim, ou com a atividade profissional, ou às vezes com aquilo que a posição oferece para ela. E as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Como que elas se encaixam, né, no processo de mentoria? Isso pode ser interessante para criar um caminho de entrada, Sim, tá? Para criar um caminho de entrada, né? Porque já não é digamos assim, o maior volume de clientes meus, mas eu já tive alguns clientes dessa forma, né? E aí, o principal que eu ajudo a pessoa é como ela se estruturar, né? No sentido de, cara, como é que eu vou me apresentar para ir para uma entrevista? Né? Porque esse é o caminho, cara. Se você, pô, beleza, você está fora do mercado de trabalho, você vai abrir um negócio para você? Sim ou não? Né? Porque são caminhos diferentes. A pessoa está no momento que ela está fora do mercado, mas ela não sabe o que fazer. Então, sim. a primeira coisa que ela tem que decidir é para onde você vai. Você vai procurar emprego? É um jogo. Você quer abrir um negócio para você? É outro jogo. Né? Eu já fiz os dois jogos, eu sei que é bem diferente. É muito diferente. Exige habilidades diferentes, exige uma postura diferente, exige uma construção de estratégia diferente. Então, a primeira coisa que tem que sentar com a pessoa é falar, cara, o que você quer? Né? O que você precisa? Né? Eu ajudo a ver com clareza, porque se a pessoa falar para mim, não, preciso de dinheiro para amanhã, porque semana que vem eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, falar, não abra um negócio. Não abra um negócio. Né? A não ser que você tenha, nossa, tem alguma coisa para vender agora, ou tem alguma experiência em vender agora, uma coisa, você tem uma coisa que você pode pegar e vender, fora isso, eu diria, não abra um negócio. Porque todo negócio, independente seja consultoria, cachorro-quente, startup, não importa, tem um tempo de maturação. Você não vai ganhar dinheiro no começo. Talvez você ganhe dinheiro lá na frente, talvez. Então, se a ideia da pessoa então, boa parte do processo é isso. Você vê a pessoa enxergar isso com clareza. Você tem dinheiro para se segurar até você montar um negócio? Né? Você já teve um negócio? Porque se o cara não teve um negócio, o tempo de maturação é maior ainda, porque é o tempo de maturação do negócio, mas o tempo de maturação dele como empresário. Empreendedor, Né? empresário. Então, a pessoa fazer a pessoa enxergar essas necessidades, esses caminhos, algumas coisas não tem como você fugir. Né? Você não vai arrumar emprego sem fazer entrevista. Você não vai arrumar emprego sem fazer um bom currículo. Você não vai ter um bom negócio sem aprender a fazer gestão. Né? Às vezes a pessoa, não, sou muito bom em vendas, mas eu quero vender para mim mesmo ter um bom negócio. Cara, você vai ter que ter um pouco mais de habilidade financeira, você vai ter que entender de contabilidade, você vai ter que entender de marketing.
você vai ter que entender de outras coisas, quer você queira, quer não queira. Ah, não quero. Então, cara, então é mais negócio você trabalhar para outra pessoa e focar única e exclusivamente naquilo que é mais o seu perfil, né? Então, boa parte do trabalho com esse tipo de cliente é fazer ele enxergar, cara, essa circunstância, é isso que você quer e vamos construir um caminho que seja mais adequado para você chegar mais rápido lá. E o que você disse é fundamental, Thiago, pelo simples fato de, né, colocar de maneira muito clara essa diferença, né, de skills, seja para trabalhar como um colaborador, seja para trabalhar aí como empresário e empreendedor, né? Até porque, né, hoje muito do empreendedorismo no Brasil, né, dado toda a crise, né, econômica que nos acompanha desde 2014, potencializado agora pela crise do coronavírus, né, e ante a escassez de postos de trabalho e a eminente necessidade de se responder, né, aos desafios da vida, como eu falo, contas, né, o progresso profissional, as pessoas buscam empreender por necessidade. Mas não existe, né, o skill nem os instrumentos necessários, né? Eu acho que você colocou é brilhante, na verdade. Mas, infelizmente, essa mensagem não é passada, né? Sim. Espera, tenha experiência e vá buscar, né, outra fonte ao invés de empreender, porque o final dessa história pode ser mais trágico do que o início, que já foi muito difícil. Tanto que a maior parte das empresas fecha. O cara abre e fecha, né? Se eu não me engano, acho que metade das empresas que abrem em 2 anos fecham. Porque não é simples. Não é simples. O cara vai vender biscoito. O cara não é só vender biscoito. Vender biscoito é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg, né? Eu agora entrei muito. Eu estou entrando no ramo de negócios digitais, né? Eu tenho um e-book, estou para lançar um curso. Cara, a galera vende como se fosse assim, não, você fez um e-book e aí você vende 1 milhão de e-books ao real e tá tudo certo. Cara, não funciona assim, né? Curso digital também não funciona assim. E aí, a hora que você começa a conversar, mesmo com os caras que são os papas, né, dessa área de negócio, os caras falam, meu, né, a venda é colheita, a venda não é plantação. E Sim. muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. A venda é colheita. Primeiro você tem todo um esquema para você plantar, para depois, lá na frente, você vender, né? Então as pessoas ninguém ensina não. Assim, as pessoas mostram só a colheita, né? Mas não mostram a plantação, não mostram o tempo que demanda a plantação, não mostram o risco, o cuidado, para depois, se tudo der certo, amém, faz a colheita, né? É um processo delicado. Se fosse, e olha, honestamente, se fosse para dar um conselho lógico, cara, se você pode ter um mentor que pode olhar para o seu negócio, para o teu esquema, né? E te ajudar para construir de uma maneira como alfaiate, te ajudar a construir seu negócio, né? Olhando exclusivamente para o seu negócio, cara, perfeito. Mas se você não tem essa condição, vai atrás do Sebrae. Esse é o conselho que eu dou. Vai atrás do Sebrae. Porque eles vão dar uma estrutura mínima para você começar a funcionar como negócio. Entendi. Tiago, para a gente concluir o nosso diálogo, né, pediria, né, dado toda a sua experiência no mercado de trabalho, né, como, né, mentor, que conhece aí todas as ciências da administração, né, conhece bem a área da saúde, né, como que o mentor, né, ele dialoga com outros profissionais da saúde, né, para auxiliar aí o orientado, porque emocionalmente é terrível, né, lidarmos com tantas variáveis, né, difíceis, né, como crise econômica, desemprego, uma pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer, até mesmo com a saúde dele e dos familiares. Como que o mentor trabalha, né, com o mentorado e com outros profissionais da saúde? Olha, eu não sei se eu estou numa posição privilegiada por ser profissional da saúde, né? O que me facilita uma série de contatos, né? E de percepções, né? Eu já tive cliente que eu cheguei a fazer uma sessão com ela e falei, cara, não é para mim. No sentido que ela estava procurando uma mentoria, né? Um serviço de coaching, quanto na verdade ela precisava de terapia. Então, acho que essa percepção, né, do que a pessoa precisa
e saber falar, cara, até aqui eu vou, até aqui não é meu, e saber encaminhar. E muitas vezes, o que é legal é que às vezes a gente tem usar a própria rede, né? Usar a própria rede para encaminhar as pessoas. Isso que eu acho interessante. Muitas vezes o mentor é um cara que tem contatos e vai saber encaminhar a pessoa para o lugar certo. Eu acho que esse é um ponto importante. Você ter um mentor que é bem relacionado sempre vai te ajudar a encaminhar para o lugar certo e no final das contas, alguém que faz um meio de campo e que já adianta o serviço, digamos assim, que já com alguma certa percepção, costuma ajudar muito, né, na forma como as pessoas são recebidas, né? Uma pessoa encaminhada de alguém que conhece, geralmente tem um atendimento aí um pouco mais personalizado, digamos assim. O Live DMED, né, Saúde e Bem-Estar, termina por aqui. Gostaria de agradecer ao Tiago Franco. O Tiago, ele é bacharel e mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade de São Paulo e também é professor universitário das principais universidades do interior de São Paulo. Tiago, muito obrigado pelas suas explicações, pelo seu tempo. Foi um privilégio e uma oportunidade poder aprender aqui com você essa tarde. Eu que agradeço o convite, Geraldo. E se quem estiver assistindo quiser entrar em contato no site da DMED, é isso? No site que tem o meu contato para falar sobre carreira, sobre liderança, sobre apresentações. Eu dou mentoria de várias coisas diferentes. Então, se você não sabe o que você faz, cara, me liga, me manda uma mensagem, que no que eu puder ajudo, o que eu não puder, pode apostar que provavelmente eu conheço alguém que pode. Muito obrigado, Tiago. Foi uma honra e um privilégio conversar com você. Tá ótimo. Grande abraço, Geraldo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima quarta-feira, na nossa próxima live. Muito obrigado. Valeu.